Imagine essa cena. É a Frente Oriental em 1943 e você é um soldado alemão na linha de frente. Ao longe, você pode ver e ouvir uma linha de tanques soviéticos T-30 e 4 roncando e estalando em direção à sua posição. Mas além disso, montadas atrás deles, em suas torres, estão tropas soviéticas em enxame, cada uma segurando uma arma pequena, mas distinta. Você conhece bem essa arma e, ciente do seu potencial, começa a disparar sua MG-40 e 2 tentando abater o máximo de soldados soviéticos antes deles chegarem ao alcance. Pois quando conseguirem, o inferno será desencadeado sobre você. Toda guerra tem sua arma que ajuda a simbolizar a luta das nações, e uma das mais distintas da Frente Oriental, onde o conflito é lembrado como a Grande Guerra Patriótica, foi a metralhadora PPS AK-40-1. Esta arma pequena, mas eficaz, seria fundamental para reverter a maré contra as forças do eixo que tentavam pressionar Moscou. E provaria o velho adágio soviético, a quantidade tem uma qualidade toda sua. Bem-vindo a Guerras do Mundo. Aparentemente, nos primeiros anos do século XX, o conceito de submetralhadora parecia contrariar a doutrina de armas de campo de batalha estabelecida, que ainda enfatizava a importância de rifles de calibre bastante grande com longo alcance e poder de parada, mas esses muitas vezes vinham ao custo da taxa de disparo. O Lee Enfield britânico, com seu cartucho .303, por exemplo, tinha um alcance teórico máximo de 2.743 metros, ou pouco mais de 1,9,6 quilômetros, mas só conseguia disparar cerca de 20 rodadas por minuto, e mesmo assim, apenas nas mãos de um operador habilidoso e experiente. As pistolas, armas pessoais pequenas o suficiente para serem manuseadas com uma mão, apoiavam essas armas. Elas geralmente possuíam uma taxa de fogo ligeiramente superior aos rifles, porém com alcance reduzido. Uma das pistolas americanas mais prevalentes na Primeira Guerra Mundial, e além foi a Colt M, 1911, que disparava o cartucho, 45 Automatic Colt Pistol, mas tinha um alcance efetivo de tiro de apenas 50 metros ou 48,8 metros, mas sua facilidade de uso e capacidade de autocarregamento tornaram ela e suas congêneres extremamente letais, em combate em espaços confinados, como em áreas urbanas. Dada a escala significativa entre essas classes de armas, muitos sentiram que havia um meio-termo a ser preenchido com uma arma de fogo rápido com grande letalidade que não precisava do alcance de um rifle completo e das desvantagens que eles impunham. No início do século XX, experimentos eram realizados para aperfeiçoar pistolas, tornando-as totalmente automáticas, permitindo assim um soldado ter alta taxa de tiro contra o inimigo, principalmente ao invadir uma posição fortificada. Rifles de tamanho completo eram geralmente um obstáculo, devido ao tamanho e baixa taxa de tiro, tornando-os pesados e difíceis de manusear. Embora vários exércitos tenham experimentado tais armas, não seria até 1915 que o primeiro precursor da metralhadora surgiu, na forma da pistola metralhadora M12, P-16 austro-húngara. O desenvolvimento adicional do conceito levou à eliminação da configuração típica de pistola, sendo em vez disso projetado ao longo de linhas semelhantes às dos rifles, mas em uma escala menor e utilizando munição de tamanho de pistola tradicional. Logo após esta arma, veio a pistola mitragliatrice Fiat Mod, 1915 italiana, uma arma de cano duplo com um carregador de carregamento superior para cada um. Mas embora fosse uma arma portátil, dificilmente era ideal para um soldado básico manusear sozinho. Um dos canos foi eventualmente removido, facilitando a operação por apenas um par de mãos. O OVP 1918 estabeleceu em grande parte o padrão para as futuras submetralhadoras. No entanto,
seria a MP-18 alemã, desenvolvida por Hugo Schmeisser, que deixaria o maior impacto nos campos de batalha da Grande Guerra. Nomeada Kugelspritz pelas tropas de choque, ou Stormtroopers, que a manuseavam e foram treinados para combate em trincheiras inimigas, onde sua alta taxa de fogo era devastadora. Para as potências da Entente, os alemães só introduziram essas armas nas últimas semanas da guerra, um choque que levou a limites na quantidade que o exército alemão poderia ter após a guerra, estipulado no Tratado de Versalhes. A Grande Guerra provou que, ao invés de se afastarem em grandes campos abertos, como nas antigas batalhas, a guerra moderna estava na verdade colocando os soldados mais próximos, e assim, a metralhadora subcompacta veio para ficar, embora permanecessem como uma arma de apoio aos tradicionais fuzis de longo alcance. Entre as guerras, as tropas britânicas usaram amplamente metralhadoras subcompactas contra o exército republicano irlandês e na polícia do Império. As tropas americanas as empregaram na Nicarágua durante as Guerras da Banana, onde a selva densa tornava o combate pessoal e próximo. Enquanto isso, na União Soviética, o Exército Vermelho reconheceu a necessidade de ter uma metralhadora subcompacta própria e obteve mais autonomia no design de suas armas, antes altamente dependentes de projetos e inovações estrangeiros. O designer soviético de armas Fyodor Tokarev criou a submetralhadora protótipo Tokarev modelo 1927, a primeira do tipo projetada pelos soviéticos. Apesar disso, ainda enfrentou forte concorrência de outros designers, todos ansiosos para agradar ao premier soviético Joseph Stalin, algo que às vezes era uma questão de vida ou morte. O desenvolvimento e testes, juntamente com comparações com designs rivais, levaram a arma de Tokarev para a lista final, ao lado do projeto de Vassily Degtyarev em 1934. Infelizmente para Tokarev, a arma de Degtyarev era superior em quase tudo, exceto pelo peso maior. Designado em russo como pistolet Polymiot Degtyaryova, que significa a metralhadora Degtyaryov, isso foi abreviado para Pistolet Polymiot Degtyaryova e com o ano do modelo sendo 1934 ficou conhecido como Pistolet Polymiot Degtyaryova 34. Infelizmente, a arma estava cheia de problemas. Não menos importante foram questões relacionadas à produção, pois era uma arma complicada para a indústria armamentista soviética, fabricar na década de 1930. Com números muito abaixo do necessário, a arma foi formalmente cancelada em 1939. Mas Degtyarev, que agora tinha a atenção de Stalin, conseguiu reverter essa decisão justamente quando o exército soviético estava se preparando para uma guerra com a Finlândia, que esperava atropelar em apenas alguns dias. No final, a terrível liderança soviética permitiu que os finlandeses montassem uma defesa espetacular contra os invasores numericamente superiores. No combate nas florestas finlandesas, perfeitas para emboscadas, as tropas finlandesas estavam equipadas com suas próprias metralhadoras, na forma da excelente Suomi KP-30 e um com seu distintivo tambor redondo que continha 40 e depois 71 rodadas de munição. A KP-31 apenas destacou ainda mais as deficiências do pistolet Polymiot Degtyaryova novamente, a maior delas sendo que simplesmente não havia o suficiente sendo fabricado. Georgy Semyonovich Spagin nasceu em 17 de abril de 1897 no governadorato de Vladimir, que era então a região noroeste da Rússia Imperial. Iniciou sua carreira profissional aos 12 anos como aprendiz de carpinteiro. Mas quando tinha 19 anos foi convocado para o exército russo imperial para lutar na Grande Guerra. Após a Revolução de Outubro, em 1917, requalificou-se como armeiro do Exército Vermelho, trabalhando eventualmente com Degtyaryov. Sua carreira o levou a criar novos designs de armas, mas só teve sucesso significativo em 1938 ao projetar a metralhadora soviética DSHK, da qual foram produzidas cerca de 8.000 unidades. Com o sucesso do projeto, ele focou na urgente necessidade de uma nova submetralhadora, mais fácil de fabricar que a arma de Degtyaryov. O pistolet Polymiot Degtyaryova
fazia uso extensivo de componentes fresados, um processo que utiliza maquinário com cortadores rotativos para criar os componentes na arma, particularmente no receptor. Porém, esse processo resultou em alto custo e baixa produção, dado que poucas fábricas soviéticas da época podiam suprir a demanda. Spargen, portanto, teve a ideia de usar estampagem de metal para criar as peças, um processo muito mais simples que envolve colocar chapa de metal plana em uma prensa de estampagem, que a reforma na forma desejada. Em 1940, após o fim das hostilidades, Spargen produziu sua primeira arma protótipo, uma versão simplificada do pistolete Pulemyot Degtyaryova. Spargen incorporou um compensador de gás ao design, diminuindo o quanto o cano tentaria subir durante o disparo rápido e aumentando significativamente a precisão. A nova arma tinha cerca de 70% mais agrupamento de tiros que o pistolete Pulemyot Degtyaryova. Contudo, antes da produção ser autorizada, a nova arma de Spargen teve que rivalizar com a concorrência, incluindo uma arma nova de Degtярov. Mas foi um design oferecido por Boris Gabrielevich Spitauny que realmente ameaçou seu design mais simples. A arma de Spitauny tinha taxa de fogo igual à de Spargen, mas testes de outubro de 1940 atribuíram 21% mais precisão a ela. No final, o design de Spargen triunfou pela simplicidade na construção e montagem. O Exército Vermelho aprendeu que até mesmo uma arma marginalmente inferior era melhor do que nenhuma arma, e foi a promessa de números de produção significativamente mais altos que decidiu o resultado. Em 21 de dezembro de 1940, o Comitê de Defesa dos Comissários do Povo decretou que a arma seria adotada como a metralhadora do sistema Shpagin, tipo 1941, mas seria lembrada para sempre após sua abreviação russa como a PPSH-41 tal, era a alta prioridade dada à produção da arma que os próprios membros do Partido Comunista receberam responsabilidade pessoal por cumprir as cotas nas regiões que administravam. Não cumprir as cotas era severamente punido, com o risco de desagrado de Stalin, algo que ninguém ousava. Esse receio estimulou muita engenhosidade na fabricação da nova arma. Um exemplo clássico foi a percepção de que o cano do antigo rifle de ação por ferrolho Mosin Nagant poderia ser removido, cortado ao meio e retrabalhado para fazer 2 canos para as linhas de produção da nova metralhadora. O pistola-metralhadora Shpagin 40-1 era uma arma de recuo que disparava de um ferrolho aberto com um percutor fixo em sua face. O interruptor de segurança na alça de armar funcionava empurrando um deslizante no topo dela. O seletor para fogo automático ou semiautomático estava dentro da guarda do gatilho, à frente do gatilho. Para facilitar a manutenção, o receptor era articulado e rotacionável para limpeza. Os canos cromados resistiam à corrosão da munição de 7,62 mm por 25 mm pretendida para disparo. O cano também tinha uma cobertura com um freio de boca rudimentar que se estendia à frente, ajudando a atenuar a elevação do cano, mas aumentava o ruído e o clarão, alertando o inimigo para a posição do atirador. A coronha de madeira era usualmente vista como mais confortável que as de aço de outros designs da Segunda Guerra, como o MP-40 alemão. A mira traseira usava aberturas flip-up para 100 e 200 metros, apesar da faixa efetiva ser aproximadamente 150 metros. Lembrando os tambores de munição finlandeses usados nos Suomis, Spargen criou um equivalente de 71 rodadas para sua arma. Em teoria, isso deveria ser um ponto crucial do pistola-metralhadora Shpagin 40-1, contudo, na prática, o carregador era uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Embora a arma possa comportar 71 rodadas, verificou-se que, quando totalmente carregada, tende à alimentação incorreta, causando interrupções. A experiência do Exército Vermelho com a submetralhadora mostrou que a probabilidade diminui se apenas 65 rodadas forem carregadas por vez. Recarregar esses carregadores era difícil. Sem apoio frontal, as tropas soviéticas geralmente posicionavam a mão esquerda sob o carregador de maneira antinatural ao disparar.
Um novo carregador curvo, mais confiável e confortável, comportando 35 rodadas, foi desenvolvido para a arma desde o final de 1942, mas não conseguiu substituir o anterior. Devido às imperfeições de algumas armas produzidas nas várias oficinas, nem todos os carregadores eram aceitos, fazendo com que a maioria, se não todas, utilizassem apenas o carregador de tambor, o único que se encaixava. A produção estava acelerando justamente quando os soviéticos se encontravam em uma luta cada vez mais desesperada contra a ofensiva da Operação Barbarossa, a invasão de Hitler à União Soviética, apoiada por aliados antissoviéticos como Itália, Romênia, Hungria e Finlândia. Com mais de 3,8 milhões de tropas bem armadas e motivadas contra eles, a liderança do Exército Vermelho descobriu que, mais uma vez, enfrentava escassez de armas, com algumas tropas famosamente indo para a batalha, carregando nada além de munição, esperando pegar um rifle de um camarada morto. Novamente, a ênfase de Spargen na simplicidade de fabricação se provaria a chave para o sucesso, e logo fábricas e até pequenas oficinas foram reequipadas para começar a fabricação da nova arma para enviá-las à linha de frente. Após a indústria manufatureira russa ser realocada, fora do alcance dos bombardeios alemães, em 1942, o povo soviético estava produzindo incríveis mais de 3.000 exemplares por dia. Algumas unidades do Exército Vermelho possuíam apenas o PPSG-41, por ser a única arma em grande quantidade, seja nas ruas de Stalingrado, onde se destacava, ou nos campos da Ucrânia, onde perdia em alcance para fuzis e metralhadoras alemãs. Em serviço, a arma provou ser robusta, resistente e confiável, e, acima de tudo, era simples de operar. Outro atributo vital dado o relativamente baixo nível de treinamento que o recruta soviético médio recebia. Com o PPSH, cada soldado soviético tinha um grande poder de fogo e representava uma ameaça real às tropas do eixo, desde que conseguissem diminuir a distância, frequentemente auxiliados por um transporte na traseira de um tanque T-34. Seus inimigos rapidamente aprenderam a respeitar o poder desta metralhadora soviética. Os alemães instigaram 3 políticas influenciadas pela sua proliferação no Exército Vermelho. Em primeiro lugar, os alemães introduziram seus próprios manuais de treinamento sobre como usar exemplos capturados, já que tantos caíram em suas mãos após as batalhas enquanto sofriam sua própria escassez de armas. Portanto, eles emitiram orientações para recarregar as armas com a munição Mauser de 7,63 mm por 25 mm, utilizada no MP-40 alemão. Os alemães designaram as versões modificadas como MP-40 e 1IR, enquanto os PPSH-40 e 1 padrão, que ainda usavam sua munição soviética original, eram conhecidos como MP-700 e 17R. Tantas caíram nas mãos dos alemães que a arma se tornou a segunda metralhadora mais comum na Wehrmacht. No entanto, talvez a influência mais significativa que a arma teve sobre os alemães foi fazê-los reconsiderar seu próprio fuzil de batalha padrão. Em 1943, as forças alemãs armadas com Karabiner, 98s e outros rifles convencionais lutavam cada vez mais contra tropas equipadas com PPS-40 e 1 invadindo suas posições. Apesar das tropas alemãs abaterem vários com seus fuzis antes que os soviéticos atingissem o alcance, a quantidade de soviéticos atacando simultaneamente permitia que alguns alcançassem as posições alemãs, liberando o poder de fogo devastador de suas metralhadoras baratas, porém eficazes. Ao mesmo tempo, havia um grupo crescente na Alemanha que apoiava a adoção de uma nova arma revolucionária que combinava a praticidade e a taxa de fogo de uma metralhadora, mas combinada com a maior letalidade e alcance de fuzis maiores. Relatórios de combate do PPSH-40 e 1 convenceram Hitler a autorizar a produção desta nova arma, que foi aprovada após testes e combates com protótipos iniciais. O Sturmgewehr 44, comumente chamado de STG-40, e 4 foi tão inovador que não pareceria estranho nos exércitos atuais, sendo o precursor de vários fuzis de assalto modernos.
A influência das metralhadoras no design é óbvia, com a empunhadura de pistola e o grande carregador voltado para baixo, e geralmente era confortável de usar. Mesmo pesando aproximadamente 5,89 kg, com carregador cheio, era mais pesado que o pistola-metralhadora Spagin 40-1 e o Kar 98. Um soldado com a nova arma poderia alternar entre os modos semi e totalmente automático usando uma chave no lado esquerdo, movida para cima ou para baixo com a mão direita na empunhadura da pistola. E dependendo do modo em que ele estava atirando, o alcance efetivo variava de 300 a 500 metros, bem fora do alcance do pistola-metralhadora Spagin 40, dando ao exército alemão uma arma com a qual realmente combater a famosa arma soviética. Contudo, em combate próximo, o operador do STG-40 ainda era desfavorecido devido ao maior carregador do adversário soviético, a menos que a arma travasse. Durante sua produção, o PPSH-40 foi modificado e melhorado. Mas apesar de sua simplicidade na fabricação, a liderança soviética sentiu que uma nova arma poderia ser projetada e construída ainda mais facilmente, mas sem comprometer o desempenho. Eles conseguiram, e o resultado foi o PPS-43. No entanto, apesar de suas vantagens, nunca conseguiu substituir o PPSH-40 e continuou a ser produzido aos milhares por dia, garantindo que o Exército Vermelho nunca ficasse sem exemplos desta arma icônica. Quando a produção soviética cessou, mais de 5 milhões de unidades haviam sido fabricadas, tornando-a uma das armas mais usadas na guerra. Além de virar símbolo do Exército Vermelho, a arma também representou o esforço de guerra partidário nas traseiras alemãs. Os partidários, geralmente soldados ou civis, superados pela rápida invasão alemã, iniciaram um movimento de resistência, fazendo emboscadas, preparando armadilhas e realizando sabotagens. O PPSH-41 foi paraquedas aos grupos em grande quantidade, ampliando a letalidade dos partidários com seu poder de fogo, robustez e simplicidade, tornando as tropas do eixo vulneráveis à sua fúria, mesmo atrás das linhas de frente. Inspirado no STG-40 assim como várias forças armadas mundiais, o Exército Vermelho iniciou o desenvolvimento de seus fuzis de assalto após a guerra, que proporcionavam um equilíbrio superior entre a metralhadora e os antigos fuzis de batalha. No caso dos soviéticos, isso resultou em talvez uma arma ainda mais icônica, na forma do Avtomat Kalashnikova, mais conhecido como AK-40, e possivelmente a arma pessoal mais importante do século XX. O PPSH-41 permaneceu em uso, mas sua importância diminuiu significativamente, sendo usado pelas forças de segurança e como uma arma pessoal para as tripulações de aeronaves e tanques, caso encontrassem seus veículos incapacitados pelo fogo inimigo. Com tantas armas agora excedentes para as necessidades do Exército Vermelho, milhares foram enviados para apoiar as forças revolucionárias comunistas que surgiam após a Segunda Guerra Mundial. Os pistola-metralhadora Spagin 41s foram fornecidos às forças pró-Moscou, que agora estavam sob o guarda-chuva soviético na Europa Oriental, como Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia, mas talvez mais significativamente, eles foram enviados para apoiar os comunistas na China sob Mao Zedong. Os chineses eventualmente assumiriam sua própria produção da arma, assim como seus vizinhos na fronteira sul na Coreia do Norte. Os PPSH-41s originais, além dos modelos chinês e norte-coreano, foram bastante usados na Guerra da Coreia contra as forças da Organização das Nações Unidas. As tropas da Organização das Nações Unidas, maioritariamente americanas, assim como os alemães anteriormente, aprenderam a respeitar o PPSA e seus clones, apesar dos últimos serem menos confiáveis que os originais por causa das técnicas de fabricação inferiores empregadas. Mais tarde na década, outro aliado chinês, o Vietnã do Norte, redesenhou seus exemplos fabricados na China para incluir uma série de melhorias. A arma resultante, K-50M, tem aparência notavelmente diferente devido à redução da manga de resfriamento. Tal era a reputação desta metralhadora que exemplos ex-soviéticos foram adquiridos em massa e retrabalhados como armas semiautomáticas pelos Estados Unidos da América, pela empresa a Arms para venda no mercado comercial dos Estados Unidos da América.
Os primeiros modelos foram muito criticados pela sua qualidade inferior, antes do lançamento de uma versão melhorada, que permanece popular entre entusiastas e colecionadores de armas da Segunda Guerra Mundial. Dado que a simplicidade de construção era um atributo-chave do design, não é surpresa, portanto, que a produção não oficial aconteceria, e nos anos 90, quase 50 anos depois que Spargen a projetou, a arma estava em produção novamente, desta vez para as forças da Croácia, lutando pela independência durante o horrível e sangrento período dos anos 90, durante a dissolução da Iugoslávia. As armas da era soviética raramente estavam na vanguarda da tecnologia, mas onde os soviéticos se destacavam como nenhuma outra nação, era na sua capacidade de projetar e construir armas baratas, robustas e eficazes. E isso é exemplificado pela pistola metralhadora Spargen 40 e um E com exemplos até mesmo vistos em combate entre grupos de milícia hoje na Ucrânia, lutando contra o exército russo. Parece que esta arma em especial não só merece o elogio de ser uma das maiores da história, mas também que ainda não viu seu último campo de batalha.